Olá, tudo bem? Hoje a gente vai tentar manter a nossa clareza mental mediante as notícias. Vamos comigo? Desafio. E vamos tentar entender um pouquinho mais dos processos e o que está acontecendo para que as notícias não sejam tão negativas e não nos arrastem de maneira tão violenta para extremos ou para falta de entendimento. Então, vamos lá. Aqui tem a capa do UOL de hoje. Aqui nós temos mais acusações de riscos e corrupção, mas lendo a notícia a gente não tem muito o que explorar em cima dela. O ajudante de ordens do Bolsonaro estava indo preso, depois foi solto no meio do caminho. Isso porque em outra investigação foi levantado que ele estava buscando visto português. Só que precisa de mais investigação e se tornar capa da primeira página, assim, dessa forma, é muito mais ruído do que uma notícia de fato. E o que também mostra que os jornais buscam cliques, eles estão atrás de audiência e muito menos de informar você. Então isso é outra coisa bastante importante, de que às vezes é preciso ir um pouquinho além da notícia da superfície da primeira página. A gente vai encontrar na primeira página coisas muito mais importantes do que o que eles escolhem, né, como algo aqui que não está nem esclarecido direito, né? Por que ele foi feito o pedido de prisão de alguém que está, né, num processo de delação e está sendo testemunha e depois é desistido isso no meio do caminho e não se sabe o que tem realmente, né, em relação ao outro ministro que está evidenciando essa busca do passaporte. Tem a questão o pai do Pix, né, o William Goldfam, quer liderar a luta contra o crime organizado. Aqui é basicamente uma entrevista sobre o sistema financeiro, mas a gente tem que lembrar que o BOL pertence a um grupo financeiro, né? Para quem conhece o PagSeguro e toda a instituição financeira que está por detrás. As principais notícias no mundo falam dos ataques de Israel ao Irã. E isso é bastante grave, a gente vai ver na outra página agora, uma coisa importante aqui, que você vê como ganha dentro dessa perspectiva de cenário de notícias, olha como ele ganha uma posição secundária. Um em cada 20 não sabe ler nem escrever. Isso sim seria uma notícia para a gente refletir de maneira mais profunda. Como é que nós vamos mudar a nossa condição e melhorar a nossa situação se o nosso sistema não permite uma condição, né? Vou clicar aqui para você ter uma visão maior, né? Um em cada 20 brasileiros não sabe ler e escrever. Então, isso aqui envolve o desenvolvimento tecnológico, saída de estudantes para poder trabalhar, na questão de como é que nós vamos tornar um país mais saudável, um país onde tenha mais riqueza e mais condição. O pessoal pensa que muitos dos problemas da questão do nosso país são resolvidos apenas internamente. Se a gente não se coloca no cenário internacional, a gente não tem trabalhadores competentes para competir com outros trabalhadores de outros lugares. Como é que a gente vai gerar emprego? Como é que a gente vai gerar uma condição de trabalho, né? Então, a solução de que, né, o agro é pop, porque não precisa de trabalhador, né? Você precisa de trator e exportar grãos, né? Então, quantos trabalhadores para isso? Muito poucos, muito poucos. Você precisa para tocar um processo produtivo desse. E o Brasil não pode continuar se especializando dessa forma apenas, né? Sobrevivente fala da queda do avião da Índia, 200 pessoas mortas no avião e sobreviveu, apenas um. E aqui a coisa grave para se refletir, né? Ele soltou o cinto, né? Então todos que morreram, ou a maior parte que morreram, ficaram com o cinto. Já pensou, né, sobre essa reflexão? A gente tem aqui uma coisa da aleatoriedade, que é outro fator, né? Que também trabalha muito na estatística, que não se pode imaginar, né, que você ser arremessado sem cinto fora do avião você vai sobreviver, ou quantas vezes você vai sobreviver. Então aqui, né, no vídeo estão refletindo a notícia, né, repercutindo, o que realmente é pouco significante se a gente pensar em termos de clareza mental, em termos de desenvolvimento do país, em termos de
é interesse para as pessoas. Você começa a perceber como as notícias são guiadas, né? Elas têm um viés na maneira de se apresentar. Aqui tem a questão da prisão da Zambelli e aqui alguns artigos, né? Novamente falando do ataque de Israel, né? É... Agora, aqui tem as notícias que eles consideram secundárias. Novamente a gente fala do Trump. Aqui uma notícia sobre criminal, né? Página criminal com tecnologia. E a questão grave aqui, né? Que tem ontem chegou a estar nas primeiras páginas, a questão social, né? Como é que eu faço para ter uma situação mais justa no país? Se a cúpula da Câmara avisa ao governo que contra os impostos contra os ricos. Vamos não mexer com isso, deixa imposto de renda para as pessoas mais pobres, porque taxar a operação financeira internacional de gente rica, o Congresso não vai aprovar. Então isso também você refletir um pouquinho sobre isso. Vamos olhar, comparar. Você vê que no cenário internacional as notícias têm um outro perfil, né? Então aqui na CNN você tem os ataques. Aqui você tinha uma notícia que mudou agora há pouco, que era os drones do Irã atacando de volta Israel, né? Mas você vê que ela saiu daqui, já não está nem entre as principais. E aqui tem uma questão curiosa em relação a essa notícia que os Estados Unidos colocam, você vê em primeiro lugar. Os armamentos que Israel tem basicamente são fornecidos e financiados pelo governo americano. Quando foi feito o ataque, a primeira coisa que os Estados Unidos comunicou foi dizer: olha, não foi a gente, foi Israel, mas não revidem, porque senão a gente vai ficar bravo, a gente vai entrar. Então a gente vê como existe um certo jogo de cena, né? Já que eu financio o país, já que eu financio as armas, mas eu digo que não sou eu, mas eu aviso que eu vou ficar bravo se você revidar quem está comprando e usando minhas armas. Reflita sobre isso também dentro de todo esse processo cenário internacional, tá bom? E uma coisa que eu quero chamar a atenção, a hora que eu venho aqui, você vê, os protestos nos Estados Unidos continuam, né? Então você tem uma tentativa de tendo o senador preso, porque apenas reivindicou o direito de fala e de trazer questões a esse processo. Você tem a população protestando e a Guarda Nacional, ou seja, o exército sendo jogado contra a população que está querendo protestar com as políticas do governo. E o cenário principal da página é: não, nós estamos atacando, os israelenses estão atacando outro país, né, o Irã. Então você vê que como que as notícias meio que desviam um pouco o interesse para coisas muito concretas, né? Talvez a questão dos protestos para o povo americano, num jornal americano, também seja mais interessante, né? Retratar. Então, essa fica a reflexão, assim, essa perspectiva de cenário geral das notícias, eu acho que é uma boa maneira da gente avaliar também sobre a nossa clareza mental, tá bom? Isso eu acho bastante importante, porque eu quero fazer isso mais vezes com vocês. Aqui eu quero trazer a página do Ciência Meditativa, novamente, falando em clareza mental, para a gente refletir sobre isso, o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Então, processo terapêutico, quem quiser fazer a terapia pode vir falar comigo, clica aqui, vai ter todas as informações. Nós temos a plataforma de cursos, com vários cursos completamente disponíveis por um pagamento só. Você tem o curso de ouro de meditação, você tem o curso Mindfulness e Psicologia Budista. Só o curso de ouro de meditação já valeria a assinatura da plataforma. São mais de 20 técnicas de acordo com cada emoção, a meditação adequada. Um dos trabalhos científicos sobre Mindfulness da Universidade de Harvard, um curso só sobre isso. Você tem um curso sobre relacionamentos, com base no meu livro sobre relacionamentos em plena paz. E você tem um curso de História do Budismo pronto ali, né? Uma assinatura, todos os cursos ali disponíveis. E tem mais curso extra lá, que não vou falar aqui para não tomar mais tempo seu. Você quer saber um pouquinho mais da minha jornada? Você tem o currículo aqui no site. A plataforma em breve, né, de estudos mais avançados vai estar no ar.
Aqui você tem um site com alguns trabalhos, alguns vídeos que a gente fez. Você pode acessar aqui. Grupo do Telegram, para quem quer receber as notícias dos vídeos antes. Nosso Instagram, o YouTube. Aqui um vídeo explicando só os detalhes da plataforma, se você quiser saber mais. E um pouquinho, né, um vídeo sobre as nossas origens, a nossa história, o nosso embasamento para falar o que a gente fala, tá? Embasamento. Ok? Ficamos até aqui e próximo vídeo, fica atento, a gente vai estar sempre refletindo sobre como as notícias vêm, como a nossa mente pode ser clareada, né? E pode estar em paz mediante esses processos que estão acontecendo e a gente entender um pouquinho mais sobre eles, tá? Grande abraço, até o próximo vídeo.